Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite novamente. Vamos lá para a nossa segunda videoaula então, no nosso assunto de desenho técnico. Vou falar um pouquinho agora sobre normas técnicas para desenho, ok? Então faz parte, é muito comum aí no nosso conteúdo aí de desenho, tem muita questão de norma para a gente entender aí, saber que existe, a gente não tira as coisas da nossa cabeça. Então, tudo bem para você? Dando as caras aqui novamente. Então, o nosso assunto dessa aula diz respeito às normas técnicas. Quando a gente fala de desenho técnico, né, eu tenho alguns critérios a serem seguidos. E é importante a gente ressaltar o seguinte: o desenho técnico, ele, apesar daquela mesma origem vindo lá da geometria descritiva, analítica e tudo mais, ele não é igualzinho no mundo todo. Ele tem algumas nuances aí. Cada país, cada região, por exemplo, Europa, Estados Unidos, eles têm alguns critérios diferentes para algumas situações. No geral, a maneira de representar aquilo que se enxerga, a forma como a gente pensa o desenho, é muito parecida, porque vem lá da geometria analítica, como a gente viu na aula anterior. Se você não assistiu a aula anterior, assiste lá, senão você não vai entender nada do que eu estou falando aqui. Não pulem, por favor, não pulem as sequências das aulas, senão vocês vão ter problemas. Então, como a gente falou lá na aula anterior, veio tudo de uma mesma origem, mas cada país foi criando ali uma certa cultura, uma forma diferente de trabalhar item por item. Então é muito comum, quando a gente fala do assunto de normas técnicas, tem muita coisa relacionada com a questão do desenho. Então, desenho é desenho técnico, então tem norma técnica para isso. Então, essa aula de hoje eu vou explicar um pouquinho de o que são normas técnicas, quem dita as normas técnicas brasileiras, como que eu faço para entender, para pesquisar, para ler e consultar uma norma técnica. E aí, por fim, eu vou falar das principais normas relacionadas a desenho e que não é que eu preciso que vocês decorem todos os itens, mas a gente vai ter que saber que existe norma para tudo isso. E aí eu vou passar uma lista aqui, meio grandinha aqui, de normas que vão envolver o nosso trabalho e que vai fazer parte. Aí vocês vão ter que, pelo menos, dar uma lida, não precisa decorar nada disso, né? Mas dar uma lida para entender, porque depois vai fazer muita diferença ter o conhecimento da norma na hora de começar a desenvolver os nossos primeiros desenhos. Assim, confesso que nem seria o mais comum, já logo no começo de um curso de desenho, empurrar para vocês tantas normas assim. Mas dadas as nossas circunstâncias de fazer algo mais EAD, então eu estou puxando um pouquinho dos conteúdos teóricos e aí depois vai ficar mais fácil quando a gente voltar para a parte mais prática, já em sala de aula, já com os materiais de desenho. Mas assim, então vamos aproveitar esse momento para conseguir ler, para conseguir pesquisar, nos aprofundar nisso daí. Combinado? Bem, vamos lá então, deixa eu mostrar aqui, né? Então, das normas técnicas, vamos lá, né? O Brasil, tudo que diz respeito a normas técnicas brasileiras, ele é criado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que leva a sigla, né? Muito comum, acho que todo mundo aí de alguma forma já deve ter ouvido falar, né? Ou se não ouviram, vão ouvir falar muito no nosso curso sobre a ABNT, que é a sigla, né, de Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ah, a ABNT só faz norma de desenho? Não, pelo contrário. Podemos até falar que faz tempo que ela não mexe em norma para desenho, que as normas de desenho já são tanto quanto antigas, mas a ABNT ela tem tudo que você imaginar em termos de norma. A norma do corpo de bombeiros que define lá como que deve ser o reservatório. Vai estar na norma técnica. Ah, eu sou um fabricante de um produto aqui, quero fazer uma tomada. E aí, como é que eu faço? Se você vai entrar no mercado brasileiro, vai ter que seguir as normas brasileiras. Então, vai existir uma norma específica para isso. Ah, e agora eu sou, sei lá, sou produtor rural, estou fazendo aqui, fazendo uso de uma técnica nova, vai ter alguma situação referente à norma para isso. Então, é para tudo que vocês imaginarem. Então, a ABNT, ela é uma associação e ela é gigante em termos dos braços que ela tem para tentar abranger todas as áreas do conhecimento. Tudo que falou de área técnica, a ABNT tem lá suas normas para trabalhar. Bem, não vou ficar dando aula aqui de ABNT, não vou ficar explicando todos os itens referentes a ela, mas o importante é saber que ela existe, né?
E para nós o que muda é o seguinte, então a BNT é quem cria as normas ou revisa as normas. Tem muita coisa, quando é muito novidade, uma norma é algo muito recente, é comum de se pegar uma norma internacional, uma norma inglesa, americana, algo do tipo. Num primeiro momento isso é trabalhado aqui, depois eles revisam e adequam isso às origens brasileiras. Se for um assunto muito recente, um assunto muito novo, que por algum motivo a ABNT ainda não tenha dado conta de criar aquela norma, pode muito bem acontecer então que, eu sou um fabricante, é um item de novidade e a ABNT não conseguiu ainda fazer essa norma. Ok, aí as leis brasileiras aceitam que se use alguma norma internacional, até que a norma brasileira ainda não tenha sido criada. Então, é normal aí. Bem, e aí as normas brasileiras, né? Então aqui, ó. Então, o que nós chamamos de NBRs, né, a abreviação aqui para as nossas normas brasileiras. Então, a ABNT, ela cria as NBRs. E nós vamos, então, fazer uso aí de várias delas no nosso assunto de desenho. Só para entender e ficar claro, toda norma é identificada por um número. Porque eu não acabei de falar para vocês que tem muita coisa, tem muitas áreas do conhecimento que a ABNT trata. Então, assim, não dá para só ficar definindo por nome. Então, ela vai criando um catálogo através de número, uma numeração. E também, se ela fosse pegar da primeira norma que ela criou até hoje, acho que o número ficaria lá uns 18 dígitos. É muita coisa. Então ela cria de uma maneira, ela faz o número seguido do ano em que isso foi criado, ou às vezes revisado. Então, por exemplo, aqui, ó, a NBR 9050/2015. Como que eu leio isso? Eu entendo que é a NBR 9050 do ano de 2015. Essa é a norma que trata da acessibilidade universal. Se alguém tiver alguma curiosidade depois, vale a pena pesquisar lá. A área da construção civil fala muito sobre acessibilidade. Mas ela é uma norma que ela começou em 2004, depois ela foi sendo revisada. Então, por que desse ano aí no final? É importante eu saber desse ano, porque quando eu consulto uma determinada norma, ou se for feito algum tipo vou criar um documento, ou então, sei lá, a prefeitura, o governo de estado, o governo federal precisa lá fazer algum tipo de licitação e precisa citar uma norma específica, ela vai colocar a norma e o ano. Porque quando eu coloco o ano, estou dando o exemplo aí da 9050, ninguém vai poder ter dúvida que, mas eu segui a norma antiga. Não, estava falando aqui, ó, a norma mais atual é essa, então era para seguir essa daqui, a de 2015. Então, por isso do ano aí, para a gente entender. Além do que, isso ajuda a NBR a não ter uma numeração tão grande, porque o barra o ano aí, ela consegue zerar e começar algumas normas de novo. Tem alguns critérios do número, porque começa com tal número, outro número, mas eu não vou entrar nesse critério aqui agora, não vou entrar nessa questão. Tudo bem? Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas cria as nossas NBRs. Mas e aí, como que é uma NBR? Como é que é esse documento? Como é que eu consulto isso? Como é que funciona? Bem, vou tentar abrir aqui na tela do meu computador para vocês entenderem. Vou colocar somente a tela aqui. Então, como que é uma norma aqui, né? Vou abrir uma delas aqui, ó. Então, fui lá, pesquisei, né? Isso daqui é uma norma brasileira. Em geral, ela é um documento aqui. Tem o carimbozinho aqui, ó, da ABNT, olha lá, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E eu já começo aqui, ela vai ter sempre esse cabeçalho. Então eu preciso entender desse cabeçalho aqui o que ele está falando. Então, por exemplo, aqui, ó, estou falando aqui, ó, da NBR 6492, feita no ano, ou revisada no ano de 1994, na verdade em abril de 1994. Então, eu começo entendendo que é a BNT, e dentro desse cabeçalho aqui me mostra o número dela e qual ano. E eu vou ter sempre o título dessa norma sempre aparecendo aqui, ó. Então, qual é o título dessa norma? Como que ela chama? Essa daqui é a norma que fala da representação de projetos de arquitetura. Pois bem, ainda aqui nesse cabeçalho tem algumas questões aqui, ó, referentes à norma em si. Então, olha lá, se ela teve alguma origem, qual foi a comissão que criou isso daqui, né? Quem que fez. Palavras-chave aqui, ó, se eu estiver buscando isso lá no catálogo da ABNT, qual é a palavra-chave que busca isso, inclusive o número de páginas que ela tem. É importante eu me atentar ao número de páginas, porque às vezes a gente encontra normas, né?
vezes você vai buscar isso na internet, pega um arquivo antigo, pega isso num site que você não tem confiança, e aí o cara lá não disponibilizou a norma completa. E aí você acha que você entendeu a norma inteira, pode ser que não aconteça. Então, para ter certeza da norma, eu vou conferir aqui o número de páginas que ela tem. Bem, outro item importantíssimo, e aí isso que eu estou explicando agora, gente, não é só para norma de desenho, não. Todas as normas vão entrar com essa questão aí. Então, logo em seguida, vai vir uma relação de sumário. Então, outro ponto importante, além de saber do número de páginas que essa norma tem, ela vai me fazer aqui, vai me mostrar de que maneira que isso está organizado. Então, lá, o objetivo, documento complementar, definições e assim por diante. Então, ela segue lá uma ordem aqui, e aí eu consigo me encontrar, né, saber onde que o que eu vou encontrar em cada local, em cada página aí. E também vai fazer parte de toda a norma, eu sempre vou encontrar, né, como a gente acabou de ler ali no sumário, o item chamado objetivo. Por que é importante isso daqui, né? Muitas vezes, só pelo nome da norma, como a gente leu aqui em cima, né, só olhando aqui, né, o nome, pode ser que se eu não for um profundo conhecedor desse assunto, pode ser que eu não tenha ideia exatamente do que isso trata. E o objetivo vai falar com mais clareza. Então eu vou ter mais certeza de que essa é ou não é a norma que eu estou buscando. Então olha lá, o objetivo, né? Essa norma fixa as condições exigíveis para a representação gráfica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensão. Essa norma não abrange critérios de projeto. Então, ela fala até o que não é, né? Ó. Então, ela não abrange critérios de projetos que são objetos de outras normas ou de legislações específicas de municípios ou estado. Então, se por acaso, ao ler o termo aqui, ó, representação de projetos de arquitetura, eu não tinha certeza, ao buscar o objetivo, fica mais claro de saber do que se trata aqui. Outro ponto importantíssimo que normalmente o pessoal tem uma certa preguiça aí na hora de ler, que faz parte de toda a norma, vai vir um item aqui, ó, não garanto que seja no primeiro aqui, ó, mas vem um item chamado definições. Gente, é muito importante ler as definições, porque pode parecer besteira, mas aqui é uma espécie de um glossário que todos os itens que são abordados nessa norma vai estar explicando exatamente o que é. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui, o item 3.4, corte. Meu, se todo mundo fala português aqui, eu acho que todo mundo fala português, de alguma vez na vida já ouviu a palavra corte. Já não ouviu a palavra corte? O fato é, em que contexto e como que eu posso relacionar essa palavra corte para o que eu estou querendo usar agora? Assim, ou o que tem a ver esse corte com o desenho técnico? Então, olha lá, vou voltar aqui e falar com vocês. Por isso que é importante a gente olhar e ler toda a parte das definições. O corte, eu posso. Ah, o corte que é? Cortei minha mão. Ah, é um corte orçamentário. Não, eu estou falando de cortar gastos. Não, estou falando em cortar o pão. Gente, corte. Estou pegando um único termo, hein? Corte pode entrar numa série, um monte de questões. Mas o que será que isso tem a ver então com a parte de desenho? Por que eu tenho que tomar muito cuidado e eu vou precisar ler isso, então, todas essas definições, porque significa que se apareceu essa palavra aqui nas definições, em algum momento no texto corrido da norma, esse item vai aparecer. E eu não posso ter uma compreensão errada do que ele quer dizer. Eu não posso, na hora que eu ler o corte, achar que é, sei lá, corte de custo, sendo que ele vai estar tratando de outro item chamado corte. Então, pode parecer besteira, a gente pode, não, mas o meu vocabulário é extenso pra caramba, eu nem vou me preocupar em ler isso. Leia. Leia toda essa definição, porque isso vai te dar certeza de que você sabe ou não sabe o que aquele termo trata lá. Então, vou voltar aqui na tela então, só para mostrar lá. Ó. Então, corte, né, nesse caso. Plano secante vertical. Então, ó, plano secante, plano que corta, né? Que divide a edificação em duas partes, seja no sentido longitudinal ou no transversal. O corte ou os cortes devem ser dispostos de forma. Então, está explicando todo ele aqui. Então, eu preciso ler tudo isso quando eu estou tratando de uma norma para não ter dúvidas. E vai ter vários itens. Olha, tudo que é 3 ponto alguma coisa aqui, ó, fachada. Eu sempre ouvi esse termo, mas o que a norma quer dizer como fachada? Então, muito cuidado. Leia com bastante atenção todos os itens aqui
desse glossário, digamos assim, né, dos itens definições, para ter certeza que não há erro, né, da sua compreensão. Tudo bem, gente? Bem, aí a norma ela vem descrevendo, aí daí em diante cada norma tem a sua maneira de trabalhar e tudo mais. Ela é composta de figuras, outros itens. Ela aí tem normas maiores, normas menores. Eu não vou entrar em todos esses méritos aqui. E aí ela vai abordando itens diversos de maneiras diversas. Eu não estou aqui com a norma completa, né? Mas aí, ó, tem até a representação e tudo mais. E aí isso vai longe, né? Quero mostrar aqui para vocês o seguinte. Muitas vezes a norma ela é composta de anexos. E aí eu tenho que tomar cuidado para verificar se o anexo tá ou não tá junto aqui. Tudo bem? Outro item importante, deixa eu ver aqui se tem uma outra norma aqui que vai nos mostrar. Essas normas são mais antigas, acho que a gente não vai ter nenhuma. Mas é normal da gente ter nas normas as referências. Então pode acontecer de, em alguma norma, eu ter. é, Pode acontecer de, no final dela, mostrar algumas referências, que são documentos que complementam aquela norma lá. Então, por exemplo, na área de bombeiro, por exemplo, que a gente tem muita área de projetos de proteção de incêndio e tudo mais, tem norma que fala de tudo. Tem a norma que vai falar só de como que tem que ser feito, por exemplo, a porta de emergência que sai para a escada. E aí tem uma outra norma lá que vai falar das rotas de fuga. Então, assim, eu vou ler lá na norma que fala de rota de fuga que tem a porta de saída de emergência. E aí, em uma vai estar vinculada com a outra. Vai estar falando assim, ó, se você quer saber desse item especificamente, procura nessa norma. E vai aparecer na referência. Então, é comum também na norma, algumas normas, especialmente as mais recentes, a gente ter ali essas referências e aí a gente conseguir tratar delas, né, item por item lá de uma maneira mais específica, e aí isso mostra que a minha pesquisa, quando eu estou estudando aquele assunto, não vai poder parar apenas em uma norma. Isso mostra que eu vou muitas vezes ter que buscar mais e mais documentos para entender no todo daquilo que a gente está precisando ler. Tudo bem então, galera? Bem, vamos voltar no nosso assunto. Então a gente entendeu agora como que lê a norma, tudo que eu tenho que me preocupar, né? Os itens principais que isso vai acontecer em qualquer tipo de norma. É um padrão. A ABNT cria todas elas e segue esse padrão, no mesmo tipo de cabeçalho, de uma mesma forma de identificar os elementos, de vir com essas definições, esse glossário e assim por diante. Tudo bem? Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então a gente acabou de ver como devo ler e consultar. E então tratando aqui, ó, é isso o objetivo principal dessa aula, que a gente entender aqui, ó, quais as principais normas relacionadas ao desenho técnico. Galera, olha só, eu acho que eu não peguei todas, deve ter mais coisa sim, mas tem bastante para a gente já ver aqui, né? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 normas selecionadas para vocês. Vou apresentar cada uma delas aqui, ó. Então, como a gente já viu lá, né? É o número e o ano. Reparem que não tem muitas novidades aqui, ó. Não tem nenhuma nem desse século aqui, ó. Normas de desenho técnico já faz um certo tempo que isso não foi atualizado, né? Também não vejo muita necessidade de atualização, porque o desenho não mudou. Então, são normas mais antigas, que estão num jeitão mais antigo, mas que estão em vigência e que continuam valendo. Então, vou apresentar aqui para vocês, ó. É óbvio que eu não vou ficar lendo, senão ia durar 4 horas essa aula aqui. Mas eu quero mostrar um pouquinho de cada uma delas, do que elas tratam. E eu vou pedir depois, então, vocês com calma, procurem cada uma delas. Todas, acho que por serem normas mais antigas, vocês vão encontrar com certa facilidade na internet. Normas recentes, às vezes a gente tem que comprar a norma. E aí você compra isso no próprio site da ABNT. Não é o nosso caso aqui, por ser normas que facilmente a gente vai achar disponíveis aí. Mas vamos lá então, né? Deixa eu mostrar aqui. Então a primeira lá, ó, 6492, representação de projetos de arquitetura. É justamente aquela que eu estava mostrando aqui para vocês, né? Então essa norma aqui, vale a pena a leitura dela, porque ela me explica uma série de situações, inclusive se a gente for para as linhas lá, como que eu devo representar, o que deve conter em cada item. Ele fala de maneira geral, inclusive, das letras, é, o que é uma escala gráfica, a representação de alguns símbolos, formas de indicação de tipos de materiais. Tem muita coisa muito bacana que tenho certeza que vocês lendo isso já vai fazer a diferença aí na hora de começar o desenho de vocês. Então, olha lá, como é que o desenho deve acontecer, dimensão, onde eu devo colocar,
como é que eu insiro determinada informação, por exemplo, cota de nível. Ah, Rafael, o que é cota de nível? Se você não sabe o que é, volta lá no glossário, lá nas definições, que você vai entender o que é a cota de nível. Então, aqui explica muito bem todos os itens, e é como eu disse no começo. Ah, Rafael, então quer dizer que eu vou ter que decorar tudo isso? Não, mas você precisa saber que existe norma para isso tudo. Então, essa é a norma que trata de representação de projetos de arquitetura. A próxima agora aqui, ó, a 10067, do ano de 95. Princípios gerais de representação. Aqui, no geral, desenho técnico, né? Aqui abordava mais a parte de arquitetura, itens específicos da arquitetura. Essa aqui fala de maneira geral sobre desenhos técnicos, né? Então, ó, 10067, ela aborda aqui, ó, outra norma aqui que fala de vários itens. Explica, inclusive, tem uma figurinha aqui, ó, chamada diedro, que mostra qual é o esquema da representação. Isso aqui, ó, é quase um resumão lá, ó, de como o objeto deve ser representado. Isso aqui tem a ver com a técnica que eu falei lá da geometria descritiva, de como que acontece. Então, isso fala, né? Essa norma vem abordar, ó, você não pode desenhar do jeito que a coisa vem na tua cabeça, isso tem que ser desenhado de uma forma como está explicado aqui. Então, vale muito a pena ler isso, a gente vai tratar, a gente vai fazer muito isso em aula, viu, galera? Isso daqui, ó, de representar essas figuras, é a base de começar a entender o desenho e depois passar para o desenho arquitetônico. E aí ele mostra aqui algumas formas, como é que é o detalhe, os itens, situações de secção, que eu não preciso desenhar o desenho todo. Então, vale a pena também a leitura, porque ele explica bem detalhado cada um dos itens aqui, como que ele deve ser trabalhado aqui. Então, isso aqui focado mais em desenho técnico, pode até ver que tem muita coisa de desenho mecânico aqui. Tudo bem? Mas vai ajudar para a gente também. Depois vou tratar aqui, ó, de folha de desenho, layout e dimensões, né? É a 10068. Então, ó, meio que sequência aqui, né? Mas num outro ano, né? Foi feita, essas duas foram feitas juntas, só que essa foi revisada. Por isso que o ano mudou aqui. Essa tinha uma sequência aqui, ó. Então, a 10068 tá aqui, ó. Ela fala lá das folhas de desenho, exatamente. Tem padrão de folha a ser seguido. Então, olha lá, vocês já ouviram falar muito, ah, é uma folha A4, mas nem faz ideia do porquê que leva o nome A4, né? Agora vocês vão entender, se vocês lerem essa norma aqui, vai entender que existe uma família chamada família A, e esse A vem meio que a série A, né? A de ABNT aqui, ó. Então ela segue uma ordem aqui, ó, das dimensões, o tamanho que tem que ser. Aqui explica o formato, a relação de uma folha com a outra, tamanho de margem, cada tamanho de folha diferente, eu tenho uma margem a ser seguida. No caso, a margem esquerda, a margem direita, as outras margens aqui. Tudo isso está explicado aqui, ó. O jeito que ela deve ser dobrada. Tem vários itens, a gente usa bastante disso também. É um conhecimento que faz bastante diferença. Aqui trata bem a questão de desenho. Do mesmo jeito que eu tenho, então, para falar das folhas, né? O layout e a dimensão, existe uma norma que trata de um jeito que eu dobro as folhas. Você vai falar, caramba, professor, até isso, porque em sala depois eu explico melhor para vocês, mas tem um jeito certo, né? Nós estamos falando aqui de folhas de extensões gigantes. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma folha A0, né? Uma folha A0, quando a gente abre ela, parece um lençol de tão grande. Isso aqui são as dimensões em milímetros. Então, imagina aí na tua casa aí, ó, o que é uma folha que tem 1,18 m, né? Ou 1.189 milímetros por 84 centímetros. É uma folha muito grande. Se cada um dobrar do jeito que achar que tem que dobrar, vira um rolo isso depois. Então a norma trata exatamente onde que eu tenho que dobrar cada item, qual é o tamanho, uma forma de poder arquivar ela sem problema, ó, o esqueminha do sanfonado que ela vai criar aqui depois. Então isso aqui é muito comum, a gente usa bastante, a gente tem que ter um certo domínio sobre isso daqui. Tudo bem? Bem, vou correr aqui porque a aula está ficando já um pouco longa, né? Mas aqui, ó, depois nós vamos ter a norma que fala sobre questão de escrita, os caracteres da escrita. Nós vamos ter aqui, ó, sobre aplicação de linhas de desenho, tipos de linhas, ela explica como é que eu represento cada tipo de situação. O emprego de escalas, em que momento que eu uso cada tipo de escala, o que é considerado ampliação, redução e, por fim, cotagem em desenho técnico, o jeito que eu devo cotar, né, os desenhos, como que eles devem ser cotados ali. Cotar é indicar a dimensão. Então, esses itens aqui, ó, é chamado de cota. E aí essa norma trata aqui de várias situações de como que isso deve ser cotado, como que a gente coloca tudo isso. Bem,
ficou uma aula um pouco longa, mas o assunto, né, tem bastante coisa para explicar. E aí, mais do que tudo, a gente tem aí então uma quantidade grande de leitura para fazer. Eu preciso que você só assistir a videoaula nesse momento aqui não vai resolver. Essa videoaula eu fiz para ajudá-los a entender como é que eu leio, como é que eu pesquiso sobre uma norma técnica e para passar as principais. Mas para esse conteúdo ter um conhecimento válido para vocês, eu dependo que vocês façam essas leituras aí, busquem aí, eu achei facilmente todas elas na internet aí, em acesso livre. Preciso que vocês busquem isso, façam essa leitura, que a gente vai precisar demais disso para a semana que vem. Tudo bem, galera? Então, obrigado aí. Então, para a aula de hoje foram esses dois vídeos, o vídeo falando, explicando a origem do desenho técnico e agora falando um pouquinho de todas as normas técnicas relacionadas ao desenho. Tudo bem? Façam a leitura, não entendeu? Vamos nos conversar lá pelo Teams, manda dúvida lá e tudo mais, a gente tenta esclarecer. Então, eu vou deixar lá a lista essa lista aqui, né, com todas as normas lá para vocês pesquisarem lá. Então, todas elas indicadas aqui. Tudo bem, pessoal? Obrigadão, então. A gente volta a se falar, então. Vamos nos conversando lá pelo Teams, se for necessário. E uma boa aula, bom estudo para todo mundo. Espero que consigam compreender bem. Abraço, até mais.